Bom, família, vamos dar continuidade à nossa aula de colocação dos efeitos de iluminação no nosso projeto. Vamos voltar aqui na nossa cena. Vamos colocar outros efeitos. Agora, qual é o efeito que nós vamos colocar? Vamos colocar o efeito de luz do céu. O efeito de luz do céu faz com que a forma como nós iluminamos o nosso céu, o mapa HDRI que nós colocamos, influencie na nossa cena. Eu vou aumentar aqui o brilho. Vou fazer de uma forma muito escancarada para vocês notarem o que é que vai acontecer. Vou aumentar o brilho e vou aumentar um pouquinho a saturação e vou renderizar. Vocês vão notar o que é que vai acontecer aqui na nossa cena. Dou um clique aqui e meto a renderizar. Vocês vão notar a diferença que vai acontecer aqui na nossa imagem, ok? Vou colocar aqui 3 e vou meter a renderizar. Repare que a nossa imagem praticamente ficou muito azul nas nossas sombras e as partes que estavam escuras ficaram muito azuis. Eu vou abrir aqui as imagens para vocês repararem o que está a acontecer, ok? Nós temos aqui a nossa imagem inicial, nós temos a segunda imagem e nós temos a terceira imagem. Repare que pelo fato do nosso céu ser azul, nós colocamos o efeito luz do céu. Praticamente as propriedades do nosso céu vieram aqui na nossa cena. Repare que aqui as nossas pedras, na imagem passada, estava uma sombra escura, mas com o efeito luz do céu, a nossa sombra ficou praticamente azul. É o mesmo que acontece aqui na parte de cima. Nós temos que colocar esse efeito de forma muito sutil, porque dependendo da imagem que nós queremos apresentar, esse efeito acaba fazendo com que os nossos materiais tenham uma cor muito irreal, ficam muito azuis, e os materiais na vida real não são muito influenciados pela luz do céu. Normalmente esse efeito, quando nós colocamos, o que é que nós fazemos? Vamos aqui voltar aqui. Nós aumentamos a saturação, aumentamos o brilho, sim, e diminuímos a saturação. Repare agora, vou fazer mais um render para vocês perceberem a diferença entre os dois últimos renders que fiz. Eu vou renderizar mais uma vez, porque aumentei o brilho, mas diminui a saturação. Você vai reparar que realmente a nossa imagem acabou tendo uma cara diferente. Eu vou abrir as imagens. Vou pegar as 3 últimas imagens. Essa é a primeira. Essa é a segunda. Aqui na segunda imagem já temos colocado alguns efeitos. Nós temos a nossa sombra aqui bem marcante. Dá para perceber aqui também no nosso projeto. A sombra está bem marcante nessa lateral aqui. Mas com o efeito luz do céu, a nossa sombra ficou muito azul. Mas diminuindo a saturação, a nossa sombra ficou suave. Comparando com essa terceira, a nossa sombra estava muito mais forte, muito mais marcante. Mas com o efeito luz do céu, a nossa sombra ficou bem mais suave. Então, esse é um efeito muito interessante aqui no Lumion, que nos dá um resultado muito bom, mas que nós precisamos usar na melhor medida possível, ok? Porque senão vai acabar estragando o nosso resultado. Repare que nós aqui só colocamos ainda 6 efeitos, e esses 6 efeitos já acabaram trazendo assim uma imagem um pouquinho melhor comparado com uma imagem sem nenhum efeito. O que é que nós vamos fazer? Vamos acrescentar mais alguns efeitos. Nós podemos agora acrescentar o efeito de reflexão. O efeito de reflexão é que trabalha com os reflexos na nossa cena. Se nós tivermos água, espelho, janelas e tudo mais, esse é o efeito que dá a sensação de realismo nas nossas imagens. Um dos erros que muita gente comete e que faz com que o render fique muito básico é que eles realmente colocam o efeito reflexão, mas não colocam os planos de reflexão. Os planos de reflexão, elas servem para ajustar, para endireitar os reflexos da nossa cena. Para isso, nós podemos aumentar um pouquinho a redução de cintilação e aumentar o limiar de reflexão. O limiar de reflexão, nesse nosso projeto não vamos notar muito, mas eu posso fazer uma explicação básica. O que que acontece? Se nós tivermos duas superfícies muito próximas, eu acho que é uma superfície
com uma distância de pelo menos 20 a 25 centímetros. Ao invés de nós colocarmos vários planos ao mesmo tempo, nós podemos colocar um único plano, e esse único plano atinge uma face e atinge a outra face também. O que acontece? Se nós dermos um clique aqui em editar planos, nós vamos ter a possibilidade de colocar planos de reflexão aqui nos nossos materiais. Vamos dar um clique aqui em mais, em adicionar plano. Repare que todos os materiais que estão editados vai aparecer essa grade verde, o que significa que é um material que está habilitado para nós colocarmos o plano de reflexão. Se nós tivermos um material que ainda não foi editado, não será possível colocarmos o plano de reflexão. Ele simplesmente vai aparecer grades vermelhas. Aqui, como já editamos nosso material, podemos dar um clique. Repare que só com um clique a nossa reflexão já ficou do jeito que deve ser. Nós temos uma árvore na parte de frente desse projeto e o nosso vidro aqui na entrada praticamente está a refletir o que nós temos na parte de frente, ok? Acredito eu que aqui no nosso projeto não temos mais nada que precisa de plano de reflexão, mas se nós quisermos afinar, por exemplo, esses materiais aqui, também podemos acrescentar plano de reflexão. Mas uma coisa que nós precisamos saber é que os planos de reflexão normalmente deixam um projeto muito pesado. Então, no máximo, tu podes colocar 5 planos de reflexão. Nesse caso, se tiveres um projeto, tu colocas no chão. Se é um chão cerâmico, colocas no chão, colocas em algumas paredes, colocas principalmente nas janelas e portas de vidro, que faz uma diferença muito grande no nosso projeto. Então, esses 2 planos de reflexão para o nosso projeto são suficientes. Agora, reparem o quão diferente já ficou o nosso projeto só com esses efeitos, ok? Então, vamos voltar aqui e colocar mais alguns efeitos. Aqui, na primeira aba de luz e sombra, acredito que esses são os efeitos principais no caso de cena externa. Esses efeitos de baixo não são muito usuais. Iluminação global, tal como vocês veem aqui nessa ilustração, utiliza-se mais para cenas internas. Então, para essa primeira aba, luz e sombra, esses são os efeitos principais que nós utilizamos. Viemos aqui em câmara. Tal como disse no princípio, câmara é mesmo efeitos de câmara. Imagina que tu estás com uma câmara profissional em suas mãos e tu precisas editar parâmetros como ISO, exposição e velocidade do obturador. Mas aqui o que nós temos é exposição. Nós vamos utilizar esse efeito exposição, dando um clique, automaticamente nós temos o efeito aqui na nossa cena. Então, o que é a exposição? Mandando para frente, nós deixamos o nosso projeto bem mais iluminado, bem mais exposto. Mandando para trás, o nosso projeto praticamente é capaz de escurecer se nós mandamos a exposição toda para frente. Porque uma fotografia, o que é fotografia? A fotografia é toda a imagem que é reproduzida por intermédio da luz, ok? Então, fotografia é luz. É a luz que rebate sobre um objeto e acaba capturando esse objeto. Então nós precisamos trabalhar de uma forma muito detalhista com as nossas luzes, que é para conseguirmos ter a melhor fotografia possível. Então, se acharmos que a nossa cena está pouco iluminada, nós podemos aumentar um pouquinho a exposição. Aumentamos a exposição, acredito que assim está boa a exposição. E podemos colocar outros efeitos. Vemos aqui. Aqui temos a profundidade de campo. Profundidade de campo é o efeito que permite com que nós possamos desfocar algumas partes do nosso projeto. É um efeito muito sensível. Normalmente, quando nós utilizamos esse efeito, é para desfocar alguma coisa que está atrás ou alguma coisa que está à frente. Só que como é muito sensível, a maior parte das pessoas que usam esse efeito erram. Eu normalmente não uso muito, às vezes prefiro não usar para não correr risco de deixar o meu projeto desfocado. Então podemos desabilitar esse efeito por enquanto. E vamos pegar um outro efeito. Aberrações cromáticas. Também um dos efeitos que acontece muito na fotografia. É dos efeitos que tende a danificar a nossa imagem se não colocarmos na dosagem certa. Então normalmente como é que se faz? Automaticamente ele vem aqui com esse parâmetro mais até no fim da dispersão. Para não deixar ele danificar muito o nosso projeto, mandamos essa dispersão aqui no princípio do D.
e eu acho que isso é suficiente, ok? Vamos colocar mais um efeito. Aqui na aba câmera, esses efeitos são suficientes, são os mais básicos possíveis. Aqui na cena de animação, um dos efeitos muito utilizados são plano de corte e visibilidade de camada. Mas nós vamos utilizar isso em projetos futuros. Vamos ver aqui em tempo e clima. Aqui também temos alguns efeitos que acabam dando um ar de profissionalismo no nosso projeto. Um dos efeitos muito utilizados aqui é a precipitação. Repare que a precipitação ela aparece com algumas gotas, porque precipitação, como nós sabemos, são efeitos climáticos que tem a ver com a chuva e tudo mais. Só que não nos interessa aparecerem essas gotas aqui na nossa cena. Primeiramente, vamos apagar as gotas todas. Então vemos aqui em tamanho de partículas, eliminamos, tiramos as partículas todas. Se você reparar no chão, isso é água, ok? É como se tivesse caído chuva e a água ainda não secou e o nosso material fica assim, molhado, ok? Então, nós podemos deixar a fase da precipitação. Se nós tirarmos toda a fase da precipitação, não teremos nada. Mas se nós formos aumentando, você repare que ele parece que começa a ficar úmido, em algum momento parece que tem água, em algum momento parece que a água acaba. A nossa ideia não é deixar o nosso material totalmente molhado, mas a nossa ideia é deixar algumas imperfeições do nosso material, ok? Se nós mandarmos um pouquinho para frente, vão aparecer essas imperfeições, como se a água estivesse a secar. Mas o que nós queremos são apenas algumas manchas no nosso projeto, nos nossos materiais. Então o que é que nós fazemos? Viemos aqui e deixamos mais ou menos assim. Repare como é que o nosso material ficou, enquanto que anteriormente o nosso material estava totalmente perfeito. Agora nós conseguimos colocar alguns efeitos no nosso material. Porque na realidade os nossos materiais não são totalmente perfeitos. E um dos defeitos do Lumion é que deixa os nossos materiais muito perfeitinho. Então a nossa ideia é deixar os nossos materiais com umas manchas, o que torna o nosso projeto bem mais realista, ok? Então, esses outros parâmetros podemos deixar do jeito que estão e voltamos aqui na nossa cena. Repare que só com esses efeitos o nosso projeto já está a ficar com uma cara diferente, ok? Ainda não editamos os efeitos de forma detalhada para nós nos aproximarmos o máximo possível do render realista, ok? Ainda só estamos a colocar os efeitos, mostrar como funcionam os diferentes parâmetros para vocês entenderem como funcionam os efeitos. Um dos efeitos também que nós podemos utilizar é a névoa. A névoa também é um dos efeitos que nós precisamos usar com alguma sensibilidade. Esse efeito pode desfocar o fundo, mas às vezes também acaba prejudicando a nossa cena. Então, nós temos que saber muito bem como colocar. Se nós aumentarmos a densidade, o nosso fundo fica bem mais desfocado. Mas se nós não controlarmos qual é a distância dessa névoa, você repare que ela acaba influenciando na nossa imagem. Então, nós temos que deixar ele o mais distante possível, que é para não danificar a nossa imagem, ok? Então, podemos acrescentar mais alguns efeitos aqui, ok? Temos outros efeitos aqui, mas que para a aula não ficar muito longa, vamos fazer o teste de render com esses efeitos que já colocamos. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho do sol, porque acabei diminuindo, ok? Acho que assim tá bom. E vou voltar a renderizar e comparar as imagens que já temos. Eu até acho que seria interessante aumentarmos um pouquinho o brilho do sol e aumentarmos um pouquinho a exposição. Repare que eu fiz a renderização e notei que estava um pouco escuro. Aumentei um pouquinho o brilho do sol e aumento um pouquinho a exposição. É assim que nós trabalhamos na renderização. Não existem efeitos padronizados que nós podemos utilizar e renderizamos e o nosso render vai ficar perfeito. Tu renderizas, vês a imagem como é que está a ficar e fazes os ajustes necessários para que tu possas chegar próximo daquilo que tu queres. Então, nós precisamos ter uma base, precisamos ter uma referência para realmente mexermos os efeitos do jeito que nós precisamos, ok? Então, vou voltar a renderizar para ver como é que vai ficar aqui. Vou colocar agora 6. Para podermos fazer então a comparação. Bom, então esse é o nosso sexto teste. Eu vou abrir aqui a pasta para vermos, para compararmos as diferentes imagens que já
produzimos, ok? Então, essa é a nossa imagem renderizada sem nenhum efeito. Essa é a imagem com apenas alguns efeitos, como o sol, céus reais, a sombra e o hyperlight. Esse terceiro já havíamos acrescentado exposição e outros efeitos. Repare que já começamos a chegar um pouquinho próximo daquilo que nós queremos em termos de realismo do nosso projeto. E você repara que o nosso projeto já está a ficar assim, visivelmente agradável, ou seja, ainda não fizemos os grandes ajustes em termos de efeitos de iluminação e tudo mais, mas você já consegue notar que o projeto está vivo, como dizemos na gíria. Então é assim que nós trabalhamos com os nossos efeitos. Na próxima aula vamos colocar os últimos efeitos e vamos fazer alguns refinamentos, então, para chegarmos já na reta final desse nosso projeto e buscarmos outros projetos então para desenvolvermos aqui na nossa página. Então vejo-te na próxima aula e tamo juntos.